E uma forma de alimentar essa vitimização ou a inércia diante da ação que nós podemos cometer é identificar-se com o sentimento do medo, né? Não aquele medo que é o instinto de conservação, mas o medo que faz parte de uma preocupação, onde a gente projeta sentimentos, insegurança, coisas que nós vivemos no passado para o futuro como referência de futuro. Então, a pergunta que o autor faz é: será que o medo está evitando que você tome alguma atitude na sua vida? Então, da mesma forma que nós fizemos a reflexão anterior, muitas vezes a gente precisa agir com dor mesmo. E o medo? Será que a gente não pode agir mesmo tendo medo? E ele diz: admita o medo, observe-o, concentre-se nele e esteja totalmente presente. Isso vai fazer com que você corte a ligação entre o medo e o pensamento. Você não estimula mais aquele pensamento e todo o argumento que transcorre, né, todas as justificativas que você tiver para alimentar esse sentimento do medo. E então, o medo, ele não pode prevalecer sobre essa consciência, sobre o aqui e agora. Então, o movimento de aceitação do que é, mesmo que seja o sentimento do medo, ele faz com que o próprio medo enfraqueça. E é através dessa rendição, né, que é a aceitação do que está posto, você se livra da situação internamente. Então, aquilo não passa mais a corroer ou a limitar ou colocar uma paralisação naquilo que você gostaria de fazer. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenha sido necessário maiores esforços para que isso aconteça, porque você tira a vibração do medo, a força que ele tinha. Então, de qualquer forma, você vai estar livre, né? Ou haverá algo que deveria estar fazendo e você não está? Tem alguma coisa que te condiciona a não estar fazendo? Então levante-se e faça agora. Mergulhe nessa ação por inteiro. Desfrute dela. Seja tão preguiçoso ou inativo quanto você puder ser. Se você fizer isso de forma consciente, você vai sair dela. Ou talvez não, mas em qualquer um dos casos, nenhum conflito interior, nenhuma resistência, nenhuma negatividade pode tomar conta. É uma dica muito legal para as mulheres que, de vez em quando, optam por uma dieta. Quando a gente tem a resistência do eu não posso, a não aceitação, mas de alguma forma se esforça ou até mesmo se obriga a fazer algo, essa resistência potencializa e gera o sofrimento. Então, a aceitação, tudo bem, eu escolho fazer, eu escolho estar madura diante disso, né? Ter responsabilidade e não ficar numa energia de negação, de reclamação, ou até mesmo de vítima diante da circunstância que escolheu. E viver aquilo intensamente. Até mesmo quando você escolhe não fazer, que é o que ele diz aqui. Se você quer estar na preguiça, então mergulhe na preguiça, viva ela, sinta ela, para que você consiga fazer esse processo de catarse, muitas vezes, do que você está sentindo. Isso é uma experiência que eu vejo muito quando a gente fala de luto. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, no ciclo familiar, cobrando da pessoa, do ente querido, por exemplo, da mãe que perdeu o marido, que acaba de falecer, e os filhos pedem para que ela tenha força e tenha força, e que ela não pode ficar chorando, que ela não pode esmurecer. E essa resistência, essa não vivência do luto, gera futuramente muitos problemas, né? Porque a gente precisa passar pela eh, pela experiência de vivenciar aquilo, é como se fosse o curtir, né. No término de uma relação, eu falo: "Curte a fossa, vive isso intensamente sem negar, tudo bem, você está se sentindo rejeitada, você está se sentindo sozinha, você está sentindo a dor da ausência, viva isso plenamente, porque vivendo isso plenamente, estando consciente, é a única forma que a gente tem de diluir, de dissolver os sentimentos. Então isso serve para tudo, para o medo, para o luto, para a saudade, para a perca, para qualquer resistência emocional que a gente tenha diante das circunstâncias da vida.